Hoje a gente vai falar sobre as células do sistema nervoso central, a principal célula que são os neurônios. Vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor sobre os neurônios aqui nesse vídeo. A gente tem lá então, a gente falou nos últimos vídeos, no último vídeo, né, a divisão do sistema nervoso, nosso sistema nervoso entre central e periférico. Falamos que o sistema nervoso central é como se fosse o centro de controle do nosso corpo. E o sistema nervoso periférico é como se fosse o metrô, levando as informações para todo o restante do nosso corpo. Levando as informações do restante do nosso corpo para o sistema nervoso central e do sistema nervoso central para o restante do nosso corpo novamente. E aí, a gente tem lá o nosso sistema nervoso como se fosse o nosso centro de interação, né? Nosso centro de interação da pessoa em si, com o meio externo e com o meio interno do nosso corpo. Então, ele busca manter basicamente a nossa homeostase. Já fiz um vídeo sobre homeostase aqui no canal, o link vai estar aí embaixo na descrição, mas basicamente ele vai tentar controlar a nossa homeostase. E a gente tem lá, então, o sistema nervoso central dividido em duas vias. As vias aferentes, já falei sobre isso, e as vias eferentes. As vias aferentes vai mandar as informações para o nosso sistema nervoso central e as vias eferentes vai receber essas informações do nosso sistema nervoso central. E aí a gente vai ter a constituição do nosso sistema nervoso central dividido em duas grandes quantidades de células. As células dos neurônios, que são as células que vai transmitir as informações, e as células gliais ou glias, ou células da neuroglia, a gente vai falar sobre elas em outro vídeo, que são as células que vão dar suporte aos neurônios. Essas células gliais vão dar suporte estrutural, suporte de nutrientes, vai alimentar esses neurônios, e suporte de proteção para esses neurônios. Enquanto os neurônios estão lá dedicados a enviar e a receber as transmissões das informações, as glias vão lá ajudar esses neurônios, vão se preocupar em defender, em dar estrutura e alimentar esse neurônio. E a gente tem lá os neurônios como a principal célula do nosso tecido nervoso e vai ser distribuído por todo o nosso corpo. Vai formar grandes redes de comunicação, esses neurônios. Um vai estar ligado ao outro. A gente vai ver sobre essa ligação mais pra frente. Inclusive, a gente vai se aprofundar nelas em outro vídeo. A gente vai ver elas aqui nesse vídeo, mas vai se aprofundar nelas em outro vídeo, tá? Que são as famosas sinapses. Mas a gente vai falar sobre elas daqui a pouco. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre os neurônios. Os neurônios são a unidade funcional do nosso sistema nervoso. Ele que vai coletar essa informação nas nossas extremidades ou dentro do nosso corpo, vai processar essa informação e vai gerar a resposta através das redes, vai enviar essas mensagens através dessas redes para o nosso sistema nervoso central, por exemplo, vai gerar uma resposta e ele vai receber essa resposta. E aí vai povoar diferentes regiões do nosso sistema nervoso, e aí, dependendo da região, é claro, vai ter um neurônio diferente. E aí eles vão elas vão possuir propriedades, né? Vão ser células que vão possuir propriedades de responder a alterações do meio. Que alterações são essas, Marco? Alterações de luz, luminosidade, alterações de paladar, por exemplo, sabor, alterações no olfato, o cheiro, alterações de toque, né? A sensação de toque. Então, todas essas alterações do meio vão gerar estímulos que vão fazer com que essas células, os neurônios, sejam ativados. E aí a gente viu no vídeo anterior isso daqui, a diferença de potencial elétrico. Num dos vídeos anteriores a gente viu, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, essa diferença de potencial elétrico, né? A gente falou sobre isso. E isso daqui que vai ativar ou desativar a transmissão, né, de informações pelos neurônios. Então a gente vai ter lá uma ação, né, uma sensação, né, uma alteração, um estímulo que vai fazer com que nossa célula dos neurônios se despolarize e repolarize, fazendo com que
com que a informação seja transmitida, tá? E aí essas informações podem se restringir ao local do estímulo ou ela pode se propagar para o restante das células, para outras células do nosso corpo. E é interessante a gente abordar aqui, né? Eu já fiz um vídeo sobre mitocôndria, já fiz um vídeo sobre ATP, sobre energia. Na verdade, a gente teve um módulo inteiro aqui de vídeos sobre energia, sobre geração de energia, da bioquímica, né? O nosso metabolismo do nosso corpo. E é interessante a gente falar que os neurônios, eles são ricos em mitocôndrias. Isso daqui que eu estou apontando de vermelho aqui, ó, e isso daqui é tudo mitocôndria. Essas bolinhas aqui são mitocôndrias, que elas que fazem a nossa respiração celular, elas que vão alimentar com energia o nosso neurônio. E então o neurônio, ele é metabolicamente ativo, ele é muito ativo, ou seja, consome muita glicose, consome muito oxigênio, necessita então um fornecimento contínuo de nutriente. Então a gente precisa fazer uma refeição, uma dieta balanceada, uma dieta rica em nutrientes para manter esses neurônios ativos. E aí a gente tem os impulsos nervosos que vão fazer essa comunicação entre os neurônios. Vai transmitir as informações dos neurônios para neurônios, dos neurônios para o músculo, dos neurônios para as glândulas. É como se fosse, por exemplo, ó, vamos supor que tem uma frigideira lá no fogo, esquentando, você não sabe se ela está quente ou não. Você vai lá e bota a mão para ver se a frigideira está quente ou não. Quando você encosta a mão nessa frigideira quente, vai mandar o estímulo, os seus neurônios vão mandar o estímulo, que vai viajar ao seu neurônio motor. Lá ele vai atravessar o nervo central e vai voltar com uma resposta, e essa resposta vai fazer você remover a mão dessa frigideira quente. E esses neurônios podem formar circuitos. E esses circuitos podem ser simples, por exemplo, os reflexos que a gente falou aqui em cima, ou eles podem ser muito complexos, como a visão, que eu falei no outro vídeo sobre a nossa visão, que ela vai formar um sistema super complexo. E aí a gente tem lá as estruturas do nosso neurônio, vamos abordar agora as estruturas dele. E a gente tem lá os dendritos, que eles vão ser especializados em receber esses estímulos, tá vendo? Esses dentinhos aqui são chamados de dendritos. A gente tem o corpo celular, que é o centro da célula, o centro do nosso neurônio, ele que vai produzir as proteínas, que vai receber os transmissores, né? Os estímulos, ele que vai gerar lá com as mitocôndrias a energia do nosso neurônio. A gente tem os axônios, que é a cauda aqui dele, que vai conduzir as informações de neurônio para outras células, como a gente já falou ali atrás, neurônio para músculo. A gente vai ter a mielina, que são essas camadas aqui que vão envolver os axônios. A gente vai falar sobre elas com mais calma, mas basicamente o que a mielina vai fazer? Vai aumentar a velocidade desses estímulos, dessa transmissão de informação. A mielina que vai fazer com que essa transmissão seja passada muito rápida. Temos os axônios finais, que é esse restinho aqui do neurônio. E aqui na pontinha desse neurônio temos as sinapses. E a gente vai ter formatos diferentes de neurônios. São vários formatos e tamanhos diferentes de neurônios, que vai depender do local onde esse neurônio está. E aqui a gente tem os três formatos, que é o unipolar, com a cabecinha dele para fora, o corpo para fora do neurônio. E aí vai ter um dendrito só, que grande, e um axônio grande, dividido. A gente vai ter o bipolar, que o corpo vai estar no meio do neurônio. E a gente tem o multipolar, que a gente viu ali em cima, que é o mais comum, né, que a gente vai ver. É o multipolar, que os dendritos vão estar lá colados no corpo do neurônio. E aí esses unipolares e bipolares vão vir das vias aferentes. E os multipolares vão vir das vias eferentes. E a gente tem a classificação desses neurônios. Esses neurônios podem ser neurônios motores, que vão controlar os órgãos efetores.
as glândulas exócrinas, por exemplo, as glândulas endócrinas e as fibras musculares. A gente vai ter lá os neurônios sensoriais, que vão receber os estímulos sensoriais dos órgãos, por exemplo, os estímulos internos, e os estímulos externos, do meio, visão, olfato, paladar, tato. E a gente vai ter os neurônios, os interneurônios, que vão estabelecer conexões com os outros neurônios. Esses neurônios vão formar circuitos muito mais complexos. E as sinapses, a gente vai se aprofundar nelas em outro vídeo, mas basicamente as sinapses são essas junções que vai ligar um neurônio ao outro, vocês conseguem ver aqui nessa imagenzinha, vai ligar um neurônio ao outro, passando as informações de um neurônio, do final de um neurônio, para o início do outro neurônio. Essas são as sinapses. E as sinapses, então vai ser esses locais de contato entre um neurônio e o outro, ou um neurônio e outra célula. E vão ser responsáveis pela transmissão unidirecional dos impulsos nervosos. E a gente vai ter, pode ter lá, como eu falei, a transmissão de neurônios para células musculares e de neurônios para células glandulares, tá? É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez um vídeo aqui bacana sobre neurônios e o próximo vídeo a gente vai falar sobre as células neurogliais. Beleza? Até a próxima. Fui!